Oi, gente, eu sou a Júlia, essa é a Natasha e estamos começando mais um TO em Casa. Então, gente, essa é a Natasha. Como vocês pediram, né? E eu tava doida pra entrevistar ela mesmo. Então eu aproveitei a oportunidade e ela super aceitou. E eu quero muito agradecer por ela ter aceitado estar aqui com a gente. E aí eu queria pedir pra Natasha falar um pouquinho dela, falar um pouco de como foi a formação dela. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Até para falar sobre esse tema que eu adoro. Então, obrigada mesmo pela confiança, né, em realizar essa entrevista. Eu sou Natasha, sou formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sou da segunda turma, então já faz bastante tempo, apesar de não parecer. Nunca fiz nenhuma especialização, porque todas as que eu começava, eu não tinha tanto interesse no tema, né, e eu acabava desistindo. Cheguei até a fazer um início de um mestrado na Unifesp mesmo, quase emendando ali com a graduação. Ia ser na saúde do trabalhador, mas eu também acabei desistindo porque não era a área que eu queria. E aí foi passando os anos e eu encontrei um mestrado que para mim era totalmente a minha cara. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito interessada em trabalhar dentro da Health Tech, né? Esse mestrado é na engenharia biomédica. Então eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e esse mestrado na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Uma universidade privada aqui da minha cidade. E eles trabalham bastante, assim, com a questão da tecnologia assistiva, com a robótica, multidisciplinar, então me interessou bastante. Então, em 2018, entrei nesse mestrado, fui bolsista da CAPES e terminei o mestrado nesse ano, em fevereiro, defendi. É uma pena, né? Logo em seguida entrou a pandemia e eu não consegui emendar ainda meu doutorado, que eu tô numa candidatura aí para entrar no doutorado na USP, na engenharia também, dessa vez engenharia elétrica, mas ainda não tenho certeza, assim, eu tô um pouquinho na dúvida ainda se eu vou fazer dentro da engenharia elétrica ou se eu vou continuar na engenharia biomédica. Mas é isso, meu currículo é curtinho, mas sempre trabalhei, assim, em diversas áreas, fui pulando de área em área até me encontrar. Então, eu trabalhei bastante tempo dentro da ACD, né, e a ACD que me mostrou, assim, mais esse campo, assim, de doenças raras, de pacientes neurológicos, que é o que eu adoro atuar. Adoro fazer adaptações para esses pacientes, então esse meu campo, assim, eu volto um pouco a tecnologia para uso dentro da neuro. E assim, o que é impressão 3D? Quando a gente fala, às vezes parece que fica muito abstrato, assim, para as pessoas. Fica muito futurístico, às vezes, também. E aí eu queria saber o que é, assim, de impressão 3D. A impressão 3D, antigamente, ela realmente era uma coisa muito futurística, né? Antigamente, assim, desde 1986, mais ou menos. Então, quando a gente ouvia falar de impressão 3D, era uma coisa muito cara, muito inacessível, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente encontra impressoras 3D muito baratas, de R$500, por exemplo, claro que não com uma qualidade absurda que a gente precisa, mas a gente encontra, né, para começar esse trabalho. A impressão 3D, ela constrói objetos camada por camada, ou seja, você desenha um objeto, você idealiza um objeto, coloca dentro de um computador e do computador você passa para o mundo real através da impressora. E aí esses objetos, eles são construídos através, eu, por exemplo, uso mais plástico, né? Existem vários outros materiais para impressão 3D, mas eu utilizo mais o plástico. Quando a impressora começa a funcionar, ela começa a construir várias camadas de plástico. Então ela vai desenhando o objeto camada por camada, essa sobreposição, até formar o objeto que você idealizou. O processo é bem simples, não é rápido como todo mundo imagina, não é simplesmente apertar um botão que em 2 minutos sai. Tem impressão que demora dias, né? Que fica aí 60 horas, por exemplo. Mas tem muita gente que tem essa dúvida. É igual a impressora de papel? Não, não é, né? Teoricamente, sim, porque a gente tira do computador e leva para uma máquina para trazer para o mundo real. Porém, ela demora muito mais, né? Com certeza.
E assim, quando que você aprendeu, aonde que você aprendeu, na verdade, né, sobre impressão 3D? E quando que você teve o start, assim, cara, isso podia ser usado em TO? A primeira vez que eu tive contato com impressão 3D, assim, pessoalmente, foi no Japão, que eu fiz um intercâmbio lá, e lá eu fiz trabalhos voluntários, né, em diversas áreas, e uma delas era a área da tecnologia, né, dentro da reabilitação. Lá tem muita tecnologia, e a minha vontade sempre foi trazer essas tecnologias para o Brasil. Isso foi em 2014. Mas naquela época, apesar de já ter tido uma queda de valores, né, de impressão 3D, da máquina em si, ainda era caro. Pra gente que atua, ainda era caro. E aí foram passando os anos, eu entrei no mestrado, no próprio mestrado também tinha uma impressora 3D dentro do laboratório. Não cheguei a mexer naquela impressora, mas conversei com alguns engenheiros, e aí eles foram me falando como que funcionava, né, como que você manipulava a máquina e tudo mais, e para que eles usavam. No caso, naquele laboratório, eles usavam muito para fazer prótese, né, era simplesmente prótese. E aí eu conheci o Mão 3D da Unifesp, né, que é um projeto também voltado para próteses. Na época era mais para a área infantil, hoje eles fazem também para adulto, e eles ofereceram um workshop voltado para a impressão 3D de próteses. E aí, quando eu fui nesse workshop, fui conhecer um pouquinho, eu me encantei, e na hora já bateu um insight, assim, na minha cabeça, que eu pensei, poxa, né, tem tanta coisa que eu queria criar, tantas adaptações que eu queria fazer e eu não consigo, porque eu não tenho material para isso, né? A gente tinha aquilo que era disponível, né? EVA, plástico, termoplástico e tudo mais, que assim, ficava funcional? Ficava, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista, e tinha alguns detalhes que eu queria colocar e eu não conseguia, às vezes por falta de habilidade e às vezes porque realmente o material não permitia aquilo. E aí eu pensei, bom, se a impressora 3D é capaz de construir qualquer objeto em 3D, eu acho que pode ser um bom investimento. E aí naquela época eu já comecei a pesquisar, conheci a empresa Boa Impressão 3D, fiz uma reunião com eles, falei quais eram as minhas intenções com o uso da impressão 3D, eles gostaram muito da ideia, e aí eles começaram a, entre aspas, investir em mim, né, nesse sentido. A gente fez uma parceria, eles passaram a divulgar um pouco mais do meu trabalho e tudo mais, e aí no final acabei criando vários tipos de adaptações para alguns pacientes, e eu não tinha intenção nenhuma, na verdade, de que isso fosse, como que eu posso dizer, que eu me tornasse uma pioneira nisso, ou que eu ficasse conhecida por isso. A intenção realmente era construir coisas para os meus pacientes, né, para mim. E aí, quando eu postei no meu Instagram, o negócio virou uma loucura. Eu achava que já tinha muitas pessoas trabalhando nesse sentido, né, nessa área. E não tinha. Eu descobri que realmente é uma área completamente nova, principalmente quando a gente fala em terapia ocupacional, né. Então, foi bem legal, assim. Aí, descobri que talvez seja um campo novo a se explorar. Eu acho que a gente está engatinhando ainda no que fala de tecnologia assistiva, e principalmente quando a gente traz isso para impressão 3D. Eu acho que a gente está começando ainda a pensar um pouco assim, sabe, em questão de Brasil mesmo, nessas questões. Então, essa foi a nossa parte 1 das perguntas. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, vou continuar conversando com a Natasha, mas vai para a parte 2 do nosso vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então é isso, Natasha, muito obrigada por você ter participado. Queria avisar vocês, né, que aqui no canal a gente já tem uma playlist sobre tecnologia assistiva, então vou deixar o card aqui em cima. E lembra de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Natasha também, pra vocês passarem por lá e seguirem ela. E é isso, gente. Um beijo e até a parte 2.